É impressionante o silêncio do clero da Igreja Católica, diante das injustiças que estão sendo cometidas pelos políticos corruptos aqui no Brasil. Pouquíssimos são os valentes soldados de batina, que têm coragem para combater a corrupção política que se instaurou nesse país. Cadê os cardeais brasileiros, os bispos da CNBB, para se manifestar em defesa da justiça nesse país? Estão calados por quê? A explicação mais coerente para essa questão é que a maioria do clero está calada por covardia, ou porque fazem parte da teologia da libertação. É óbvio que os bispos e padres que fazem parte da teologia da libertação apoiam esse governo corrupto, porque esse governo segue as ideologias marxistas, que são amplamente defendidas pelos sacerdotes da teologia da libertação. Esse apoio da TL aos governantes corruptos vem desde o tempo de Dom Helder Câmara, e foi tomando força com a participação de Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Lancelotti, e tantos outros sacerdotes que defendem as ideologias marxistas nesse país. Foi esse tipo de sacerdote que fez campanha para soltar um político comprovadamente corrupto que estava na prisão. Mas, por que a teologia da libertação vem se fortalecendo tanto nas últimas décadas? Será que esses sacerdotes da TL recebem ajuda financeira desses políticos corruptos, para ajudá-los em suas campanhas políticas? Outro fato que vem favorecendo ao crescimento da TL é a infiltração desses teólogos nos seminários católicos. O padre Gabriel Vilaverde fez um depoimento que explica em detalhes como funciona a maioria dos seminários católicos atualmente. E hoje, como tema principal da nossa live, a ideia é comentar sobre um post bastante pertinente do padre Gabriel Vilaverde, no qual ele fala sobre a crise dos seminários, pegando muita gente aí na internet, muitas pessoas compartilharam esse post do padre, né, em que ele fala sobre a crise do sacerdócio. Então está aí, de acordo com o padre Gabriel Vilaverde. Diante da crise no sacerdócio, então ele já abre falando que há uma crise, né, que estamos vendo, com tantas situações de escândalo expostas na mídia, eu atrevo a fazer uma análise. Então o padre ele já abre o comentário falando que há uma crise no sacerdócio e que ele é tão evidente que ele pega toda a grande mídia, né? Continua. O jovem chega no seminário cheio de piedade e de boas intenções. Na faculdade, ele se depara com uma teologia fria, vazia de mistério, onde professores afirmam que o inferno não existe, que o demônio é mito, que as histórias da Bíblia são lendas, que Jesus não andou sobre as águas, nem multiplicou pães. O céu é um estado de alma e etc. Então, o padre Gabriel Vilaverde, é claro, o jovem seminarista muitas vezes entra com boa intenção no seminário e há ali uma crise de fé que ele se depara por parte dos sacerdotes formadores. E algo que é importante para vocês perceberem aqui é que o padre Gabriel Vilaverde ele não fala de um seminário, nem fala de muitos seminários, mas fala o jovem chega no seminário, ou seja, é a ideia de uma generalização. Isso ele também está certo, né? Os seminários diocesanos estão destruídos em maior ou menor grau por causa da crise na igreja. Mas sigamos, né? Então o seminarista pergunta, qual é a razão de ser padre? E eles respondem, né, os formadores, para lutar contra a opressão capitalista e em defesa dos pobres, né? Ou seja, uma análise, o ensinamento da teologia da libertação. Mas a verdade é que para fazer isso não é necessário a cruz do celibato. Não precisa usar batina, não precisa rezar missa, não precisa sequer de religião. Logo, o sacerdócio perde o seu sentido e o jovem ordenado entra em crise. Então a gente vê aqui a ideia de uma crise grave de fé que leva a uma crise de moral.
resta para ele uma opção: se vestir de padre durante o dia para ganhar o seu salário e viver como solteirão à noite. Então, é o aspecto da vida dupla dos sacerdotes progressistas, né? Então, se os sacerdotes não tivermos fé o suficiente para entender que a nossa missão é tirar as almas das mãos de Satanás e levá-las para o céu, só restará uma saída: sermos um rebanho de fracassados, né? Então, a ideia é comentarmos essa passagem do padre Gabriel Vilaverde, que está 100% correta, né, à luz da tradição da igreja, né? Então nós sabemos que a igreja, o magistério da igreja, né, recebeu as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição e deve velar, receber. Uma geração recebe a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição e passa para a geração seguinte. Então, à luz da tradição, nós vamos comentar o porquê que há essa crise nos sacerdócios e por que há crise nos seminários. Então, não sei se algum de vocês viu esse post que rodou as redes sociais, né? Se já tinha visto, né? Então, Thaís aqui, ó, modernismo não dá frutos. Sérgio Marques, o marxismo é o anticristo, né? Então, aqui, ó, Nailton, esses dias vi uma homilia de um padre que foi ordenado há pouco tempo. Ele disse que o milagre da multiplicação dos pães foi uma partilha. As pessoas estavam com pães e peixes numa bolsa, né? Então, isso é a coisa mais normal do mundo nas dioceses espalhadas pelo Brasil hoje, né? Então, a ideia nossa é comentar o post de hoje, né? Então, a primeira comentário que eu faria sobre isso é que a gente compreende o desabafo do padre Gabriel Vilaverde, porque nós do Centro Dom Bosco, todos os dias, recebemos uma série de denúncias do Brasil inteiro falando de problemas afins, né? De péssima formação nos seminários, de infiltração revolucionária muito profunda, de problemas de homossexualismo. Isso todo dia chega a denúncia de um seminário ou de uma diocese de algo nesse sentido, né? E o que a gente sempre tem tentado mostrar para vocês nas lives é que isso não é algo que sempre existiu na igreja, mas que é fruto de uma crise, é fruto de uma nova mentalidade progressista, né? Então o padre Gabriel Vilaverde, né, ele está certo no diagnóstico. Ele começa o comentário, como nós vemos, mostrando que há uma falta de fé generalizada nos seminários, porque há seminaristas aqui, formadores de seminários aqui e ali, mostrando absurdos imensos, né? Falando que não há inferno, que o demônio não existe, né? Que não existe o pecado, que as histórias das Bíblias são lendas. E aí o que acontece com uma pessoa bem intencionada que entra num seminário desse? Desta forma, o ensino da teologia da libertação se difunde sempre mais, levando inúmeros filhos meus ao caminho da perdição. A teologia da libertação, com sua tática enganadora, trabalha abertamente para destruir o evangelho do meu filho. Vós todos, sacerdotes, deveis lutar muito pela salvação da humanidade. Por culpa dos maus pastores, a desordem estará presente em toda parte. É exatamente isso que está acontecendo. Por culpa dos maus pastores, a desordem está presente em toda parte, inclusive na política. Os sacerdotes deveriam admoestar aos maus políticos e ensinar-lhes a verdade que está no Evangelho de Cristo, e não juntar-se a eles contribuindo com a corrupção. Que Deus abençoe Dom Adair, pela sua coragem. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio
governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto? E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos? Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão, enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Que Nossa Senhora Aparecida olhe pelas nossas famílias, olhe pelo nosso Brasil, olhe pela nossa igreja, por tantas pessoas que querem uma igreja católica diferente. E livre o Brasil da fome, da peste, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém.